Olá, queridos, tudo bom com você? Estamos aqui nesse dia para trazer algumas meditações da palavra de Deus para você. Vemos que nesses últimos dias muitas pessoas têm vivido em aflição, mas nós vamos trazer uma meditação para você sobre oração. Oração é um relacionamento, oração é falar com Deus, oração é quando você sabe orar, oração lhe traz vida. Amém? Então, como igreja, como pessoas, nós precisamos nos banhar em oração. E nós precisamos entender, queridos, o que a palavra fala sobre oração. Quando você entende o que é oração você vai desfrutando de um relacionamento mais intenso com Deus. Eu vejo oração como um tipo de uma declaração de dependência a Deus. Quando nós estamos fazendo isso, que estamos orando, estamos totalmente nos mostrando que dependemos de Deus. Existem vários tipos de oração, como a palavra de Deus fala. Existe o tipo de oração de intercessão, a oração de comunhão, a oração de consagração. Então nós precisamos saber as regras de oração para que as nossas orações elas sejam respondidas. Amém? Se a Bíblia fala sobre tipos de oração, nós precisamos fazer o que a Bíblia diz, seguir os princípios que a palavra fala. Nós sabemos que Deus é um Deus de princípio, e se Deus é um Deus de princípio, então nós vamos seguir os princípios que a sua palavra fala, porque assim nós vamos obter a resposta das nossas orações. Amém? Por quê? Porque se assim nós estamos fazendo da oração uma declaração de dependência a Deus, nós entendemos que as coisas só podem acontecer quando nós estamos orando. Amém? Então nada acontece na terra se não orarmos. Nós precisamos estar orando, nós precisamos estar falando a palavra. E por quê? Porque a autoridade nessa terra Deus nos deu. Então, se a autoridade nessa terra foi nos dada, então nós precisamos estar orando para Deus se mover. Para Deus se mover, eu e você precisa estar orando. Para Deus fazer alguma coisa sobre tudo isso que está acontecendo, nós precisamos estar falando a sua palavra. Nós precisamos entender o que é relacionamento, nós precisamos entender o que é oração. Porque quando nós entendemos o princípio do que a palavra diz sobre a oração, então nós vamos ter uma vida bem-sucedida. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, fala sobre orai em todo tempo. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, ou então orai em todo tempo, e diz assim, orai com todo tipo de oração e súplica. E nesse tempo, nós precisamos estar orando. Nós precisamos estar orando. Veja que quando eu falei sobre tipos de oração, a Bíblia fala orando em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica. Assim você fazendo, entendendo que é oração, orando em todo tempo, colocando a sua dependência de Deus, você vai ver o quanto a sua vida vai melhorar. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses, fala no capítulo 5, versículo 17, sobre orar sem cessar. Então, orar sem cessar, como é que você vai fazer? Em todo tempo que você tem essa consciência, que tem uma necessidade de relacionamento com Deus, então você vai entender que não tem como você viver sem orar, porque oração é relacionamento com Deus. Amém? Em Lucas capítulo 18, versículo 1, fala assim, que nós precisamos orar sem esmorecer. Você não pode se cansar de orar, porque quando nós entendemos sobre oração, nós não vamos nos cansar de ter um relacionamento com Deus. Nós vamos estar sempre em relacionamento com Ele e assim nós vamos ter uma vida bem-sucedida. Amém? Então, quando a sua palavra diz que oração o relacionamento é o caminho para nos relacionar com Deus, então nós vamos entender e nós vamos seguir as instruções que a sua palavra diz. Quando você gera uma expectativa, a palavra vai fazer alguma coisa por você. Quando você entende a palavra, que você coloca a palavra em prática, a palavra de Deus vai fazer alguma coisa por você. Quando você gera fé naquilo que você está orando, então algo vai acontecer. Oração, querida, é comunhão. E foi para isso que eu e você nascemos.
Nós nascemos para ter comunhão com Deus. O primeiro princípio de oração que nós vemos é lá no Éden, quando Deus, ele tinha relacionamento com Adão. E assim, Deus nos criou para termos relacionamento com ele. Então, que a nossa vida seja vidas realmente de relacionamento com Deus. Nossas vidas sejam umas vidas cheias de resultados das nossas orações, amém? Então, nossas vidas, querido, quando você tem um bom relacionamento com Deus, quando você entende realmente o que é relacionamento, quando você entende o que é oração, tudo isso que você faz, então sua vida vai dizer o nível de comunhão que você tem com Deus, amém? Então, assim, nosso primeiro chamado é estar com Ele. É ter comunhão com Ele, porque as demais coisas que acontecem em nossas vidas, elas são consequências da intimidade, da comunhão que nós temos com o Senhor, amém? Em João capítulo 16, versículo 24, diz assim: pedi para que a vossa alegria seja completa. Então, assim, nós falamos sobre alguns textos na Bíblia que falam sobre orar sem cessar, orar sem esmorecer, orar com todo tipo de oração. E em João capítulo 16, versículo 24, diz que nós precisamos pedir para que a nossa alegria, pedir e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Veja que a palavra fala sobre princípios, pedir e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O que é que a Bíblia diz, queridos? Nós precisamos ter atitude. Atitude essa, quando você ora, que você está falando com Deus, Ele vai se inclinar à tua oração. Você está orando e Ele está atento à tua oração, e assim você vai receber aquilo que você está orando. Amém? Então se mantenha alegria. A Bíblia, quando diz, pedi recebereis para que a vossa alegria seja completa. Então sua alegria vai ser completa no Senhor. Você não vai andar em tristeza, mas você vai andar na alegria do Senhor. Seja intenso naquilo que você tem pedido ao Senhor, porque tudo aquilo que você tem pedido em fé vai acontecer com você. E eu declaro no nome de Jesus, você tendo fé, você tendo ousadia e você entendendo que é relacionamento com Deus, você tendo uma intensidade de relacionamento com Deus, para que tudo aquilo que você tem pedido aconteça na sua vida segundo o que a palavra diz, amém? Então fica na graça do Senhor, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus.